Conosco aqui no Jornal da Fã, a partir de agora, sobre a concessão da DESO. Milton, em que fase nós estamos especificamente após a assinatura do contrato? O que é que está acontecendo neste momento, Milton? Neste momento, Narciso, bom dia a todos os ouvintes da Fã. Eu acho que o microfone estava desligado. Bom dia, Narciso, a toda a equipe da Fã. Bem, Narciso, nesse momento nós estamos vivendo a operação assistida. O que é a operação assistida? A operação assistida é enquanto a DESO continua operando, continua tocando, é ela que é responsável por todos os serviços, e a Iguá, que é a concessionária vencedora, que já assinou o contrato, ela acompanha essa operação da DESO para que ela tenha um conhecimento maior de causa específico, para que ela entenda como é que a DESO vem operando, para que na transição nós tenhamos os menores impactos possíveis para a sociedade. Então, esse período que nós chamamos de operação assistida. E pode durar, no máximo, 6 meses. A empresa concessionária Iguá, estando confortável, se sentindo firme, e já dá para operar, ela pode antecipar esse prazo da operação assistida para menos tempo. Ou seja, nós teremos, no máximo, o mês de junho para o início da operação, sendo possível que essa operação seja antecipada de acordo com a conveniência da concessionária. Recentemente eu observei um dos gestores aí da Iguá Saneamento em Nossa Senhora do Socorro com o prefeito Samuel Carvalho, já dando uma olhada ali naquela área do Guajará. A empresa já está instalada aqui, já está atuando em diálogo com os mais diversos chefes de prefeituras, ou seja, comandantes das prefeituras, os prefeitos e prefeitas das cidades. Ela já está dialogando com todo o estado, é isso, Milton? Exatamente, Narciso. Nós participamos dessa visita lá no Guajará com o prefeito Samuel e o presidente Fernando Vieira, da Iguá. Foi o presidente especificamente ali, né? Foi o presidente da Iguá Sergipe. Né? A empresa já está estabelecida, já tem equipe própria da Iguá Sergipe. Então, nós já temos, de fato, hoje uma estrutura rodando pela concessionária Iguá. A intenção daquela visita foi atender uma convocação do prefeito Samuel Carvalho, porque o governador anunciou obras no Guajará na ordem de 100 milhões de reais. E essa obra passa por recapeamento asfáltico, enfim, toda a infraestrutura de malha viária. E aí o prefeito Samuel, de forma atenta, disse, espera aí, eu não tenho esgoto lá ainda. Eu vou estar fazendo o asfalto, não vou estar fazendo esgoto, que é a obrigação da concessionária hoje. Será que eu consigo antecipar esse esgoto para quando vier o asfalto não ficar esse quebra-quebra? Acabei de ouvir um ouvinte reclamando que na Taiçoca foi quebrado o asfalto. Exatamente. E não foi rejuntado devidamente. Então, é para evitar situações como essas que aquela visita aconteceu, para que a gente leve a infraestrutura ao Guajará do esgotamento sanitário e, após isso, seja feita toda a recuperação, já não para a concessionária, mas pelo governo do estado, em parceria com a prefeitura, já seja levado a toda a infraestrutura do recapeamento asfáltico. Perfeito. Ontem nós publicamos na Coluna Domingueira o levantamento da aplicação desses recursos em alguns municípios. A Agência Sergipe de Desenvolvimento também recebeu recursos. E você ontem me dava detalhes de onde esses recursos eles serão aplicados. Conta pra gente, Milton, desses 45 milhões que a agência recebeu, o que é que vai ser feito? A agência receberá no total 45 milhões, mas segue o fluxo de pagamento da Iguá, que foi parcelado, que é 60% na assinatura, 20% no início da operação, ou seja, ao fim da operação assistida, e 20% em dezembro de 26. Então a agência recebeu até agora 27 milhões e meio, em torno de pouco mais de 10% disso foram tributos. Então nós temos aí disponibilidade desse recurso em torno de 25 milhões. Nós vamos investir em projetos de desenvolvimento, Narciso, é o que nos cabe fazer para ajudar a Sergipe, para ajudar os municípios. Já recebemos dezenas de prefeitos e fica aqui o convite para o prefeito que ainda não foi e quiser ir à agência para que a gente dê apoio na gestão municipal, na estruturação de complexos logísticos, na estruturação de complexos industriais para aqueles que tiverem vocação para isso, um estudo vocacional para o município, no sentido de aptidões econômicas, se naquele município que cabe a uma linha têxtil, ou se naquele município são indústrias de beneficiamento de cassinocultura, de fruticultura, enfim, um estudo vocacional de economia para cada município. Esse também é um trabalho que a agência já está sendo contratada e com esse recurso da DES vai disponibilizar
aos municípios e para o estado de Sergipe. Muitos outros trabalhos têm sido contratados contando com esse recurso, né? Aliás, Assis, a gente fica animado quando vê um recurso desse disponível, porque destravam vários investimentos e projetos para Sergipe, mas são tantas coisas que acaba faltando já o recurso. Já estamos devendo de tanta coisa idealizada. Então já foi contratado o PELT, que é o Plano Estadual de Logística e Transporte, de forma científica. Sergipe vai saber qual obra melhora a sua capacidade logística, qual obra vai reduzir, em quantos minutos vai reduzir o transporte de carga e passageiro, qual é o retorno a cada real investido. Se eu investir R$ 1 nessa obra, ou nessa duplicação, ou nessa ferrovia, quanto terei de volta no PIB sergipano, se é 1,10, 1,20, 1,30, enfim, todos os dados, um cardápio de projetos da infraestrutura sergipana, todos os dados disponibilizados para que, na hora da decisão política de qual obra ser feita, que a gente tenha o maior subsídio técnico possível para saber qual dará mais retorno em tempo e em economia para Sergipe. A empresa contratada foi a Infra SA, é uma empresa pública federal, do governo federal, que dispõe dos mais ricos dados para poder fazer esse estudo. Esse foi só uma das pernas que a agência tem atuado. Nós também estamos com um estudo feito para a Ernst Young, uma das 4 maiores consultorias do mundo, como bem conhecida como uma das 4 Bigs, uma empresa inglesa com sede em Londres, para que ela nos auxilie na captação e na estruturação do ambiente de negócio para hidrogênio verde. Hidrogênio verde é energia do futuro. O Brasil é o país que tem o menor custo para a produção de hidrogênio verde. E o Nordeste brasileiro, por sua posição geográfica um pouco mais acima, né? Mais ao norte, ou seja, mais próximo da Europa e dos Estados Unidos, e na costa do Atlântico, ou seja, sem nenhum tipo de embaraço ou ter que ter desvios de rota por conta do Atlântico, nós estamos muito bem posicionados para o hidrogênio verde e para a amônia verde. Nós já temos 3 memorandos de entendimentos assinados com 3 empresas gigantes do setor nível mundial, e nós precisamos vencer algumas etapas para poder consolidar que esses investimentos venham para Sergipe. É algo inédito, é algo nunca vivido, e para isso a Ernst Young é quem está nos assessorando e nos orientando para que a gente possa não desperdiçar essa oportunidade, essa janela de oportunidade que se abre para o Brasil, e também é esgotado. Na hora que você tiver uma produção de determinado gigawatt de energia, não tem mais onde colocar por mais aptidão que se tenha. Então, nesse momento, a velocidade é muito importante para que a gente garanta os recursos. Também, Narciso, estamos fazendo um estudo da utilização do modal hidroviário para transporte urbano. São Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju... Essa era a pergunta que eu ia fazer. Quais os municípios seriam beneficiados? Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju são cortados pelo Rio do Sal e pelo Rio Sergipe. A zona extremamente adensada, ocupada, urbanizada. E não faz sentido a gente não utilizar o rio como uma alternativa de transporte, tanto de cargas como de passageiros, mas principalmente de passageiros. Então está sendo elaborado um estudo para que tenhamos 2 fases. A primeira fase experimental, somando-se ao transporte que já existe, ou seja, o transporte de ônibus. Não é concorrência, é integração. No início, a ideia é que ele inicie com subsídio público, ou seja, não haverá uma repartição de receita num primeiro momento com o sistema de transporte público, porque isso geraria uma discussão muito maior nesse momento de licitação de ônibus, de repartição. Não é a ideia, a gente não está querendo abrir essa discussão, o que a gente está querendo é disponibilizar uma população integrado à rota de ônibus, um modal hidroviário. E, no contraturno, nós também poderemos utilizar as mesmas embarcações para a parte turística. A embarcação vai estar disponível, então nós também teremos essa opção do mesmo transporte que foi utilizado para transporte urbano de passageiros, transporte coletivo de passageiros, no contraturno, ou seja, finais de semana, horários da noite, sejam utilizados como um transporte para a parte turística. Nós também estamos fazendo, Narciso, um estudo e uma consultoria
nós chamamos do complexo Mangue Seco. Tudo que for litoral sul, ali da Praia da Caueira até a Praia do Saco, nós chamamos de complexo Mangue Seco. Estamos trabalhando duramente para que a gente aproveite essa concessão de saneamento. Ali é uma área que tem muito problema jurídico, né? Com decisões judiciais que proibiram investimentos no local. Entra dentro desse escopo aí de ações? A superação dessas questões jurídicas? O primeiro passo das ações é justamente auxiliar nesse destravamento, e eu estou aqui fazendo um compromisso, Narciso. Nós vamos destravar o litoral sul sergipano. Nós vamos destravar o litoral sul sergipano, porque não é admissível que na Bahia possa, que em Alagoas possa, que Sergipe não possa. Então nós vamos estar fazendo todos os esforços para que o litoral sul sergipano seja destravado. Os motivos, os fundamentos serão suplantados, ou seja, se não tem saneamento, vamos levar o saneamento com esse momento da concessão de saneamento. Se não tem macrodrenagem, vamos levar a macrodrenagem, fazer um cronograma de entrega de obras para que, com credibilidade e seriedade, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, sintam conforto em liberar o litoral sul sergipano. Muito mais em parceria do que em confronto. Perfeito. Ô Milton, tudo isso que você fala, nós estamos ainda em fase de projeto. Prazos para que a gente possa ver na prática esses projetos sendo executados, e de que forma que vocês vão buscar a cooperação da iniciativa privada para viabilizar essas iniciativas? Você fala de todos ou especificamente do complexo? Não, de todos. Tem um prazo assim para cada um deles? Sim. Narciso, de apoio aos municípios, no mês de abril nós já estaremos entregando a parceria de eficiência energética, que vai estar reduzindo as contas públicas, tanto do Estado quanto dos municípios que quiserem aderir. No mês de maio, já estaremos finalizando também o estudo de hidrovias, o transporte de cargas e passageiros, de hidrovias. O PELT, o Plano Estadual de Logística e Transporte, são 18 meses no total, só que a cada 4 meses nós temos entregas de módulos. Então, nós teremos no mês de abril o primeiro módulo entregue pelo PELT, no mês de agosto o segundo módulo, e a cada quadrimestre nós teremos uma entrega feita pelo PELT. Naturalmente, né, nossa ansiedade gostaria que fosse tudo muito mais rápido, mas a gente tem aí um primeiro semestre já de entregas e, com certeza, uma continuidade, porque são etapas a serem superadas, né? No caso do hidrogênio verde, por exemplo, nós precisamos, a consultoria apontou, que nos torna muito mais competitivo, tanto para hidrogênio verde quanto para data center. Aliás, Narciso, também estamos nos estudos de data center para Sergipe, uma ZPE, uma zona de processamento de exportação. Então, a ZPE virou uma atividade anterior para que a gente possa atrair tanto data centers quanto usinas de hidrogênio verde, as plantas de hidrogênio verde. E aí, em parceria com a SEDETEC e com a CODISE, que é a responsável por tocar a ZPE, nós já estamos também tratando disso em parceria, liderado o tema pela SEDETEC e pela CODISE. Então, Narciso, esses projetos acabam se desdobrando em muitos outros projetos, mas a cada 3, 4 meses nós teremos uma nova etapa sendo superada. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com Milton Andrade, presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento. Milton, os municípios sergipanos, como é que você tem analisado um pouco essa polêmica da aplicação e até onde vai a responsabilidade da agência nessa questão da execução de obras ou de investimentos em infraestrutura por parte dos municípios com esses recursos recebidos da DESO? Bem, Narciso, a agência ela foi responsável por liderar o processo de estruturação da concessão parcial e divulgar no mercado para que a gente obtivesse a melhor proposta possível. Foi tão bem feito o trabalho que nós estamos na final do prêmio de melhor concessão do ano 2024 no Brasil. Então, Sergipe, pela primeira vez, está disputando esse prêmio, chegou à final desse prêmio. Então, nós nos consideramos... O que é analisado aí, desculpa interromper, mas o que é analisado aí? O modelo da concessão, a forma como foi feita? O número de concorrentes, o valor do ágio, o modelo de concessão, a segurança jurídica. Aliás, ontem você trazia um dado importante de um pedido de reequilíbrio no estado do Rio de Janeiro. Isso, era a minha próxima pergunta, inclusive.
Qual é a garantia que nós temos que isso não ocorrer aqui? Para que o nosso ouvinte, seguidor que está nos acompanhando, possa entender que a Iguá Nascimento venceu também a concessão no Rio de Janeiro. Lá, a Iguá entrou com uma ação judicial para pagar a última parcela com valor a menor. Por quê? Argumentando que a quantidade de residências com tarifa social e também a quantidade de perdas foi maior do que o estimado no edital. Aí fiz o questionamento que Milton automaticamente já me respondeu ontem por WhatsApp e queria que ele trouxesse aqui essa informação. Qual é a garantia de que aqui em Sergipe, daqui a algum tempo, a Iguá não vai tomar a mesma providência, Milton? Narciso, reequilíbrio faz parte de qualquer contrato, natural. Você não consegue prever todas as circunstâncias, muito menos ao longo de 35 anos. Mas, por esses fundamentos, não caberá reequilíbrio. Primeiro, que já está estabelecido em contrato no edital que nós temos 5% de tarifa social previsto. Hoje, nas contas da DESO, são apenas 2,5% de domicílios que tem tarifa social e até 5% não é admitido reequilíbrio. Acima de 5%, o contrato já previa um reequilíbrio automático. Então, assim, não tem dúvida ou discussão sobre o reequilíbrio de tarifa social, ao contrário do Rio de Janeiro, que passou um número para o mercado, aquele número não se provou verdadeiro, não se provou correto, e aí isso gera um desequilíbrio na balança. Aqui em Sergipe não teve isso. Nós já estabelecemos as fórmulas para caso a tarifa social ultrapasse 5%, terá um reequilíbrio automático e que forma será feito. Então, no primeiro item, a tarifa social, nós já estamos à frente do Rio de Janeiro nesse quesito. Sobre o percentual de perdas, todos os indicadores colocados no edital foram meramente ilustrativos, sendo responsabilidade de cada participante fazer o próprio levantamento. E não pode ser levantado, para fundamento de reequilíbrio, eventuais divergências entre percentual de cobertura de esgoto, percentual de cobertura de água e percentual de cobertura ou de perdas. Percentual de perdas também não pode ser um fundamento para reequilíbrio. Então, ao contrário do Rio de Janeiro, o nosso edital já utilizou as vacinas necessárias para que isso não fosse utilizado como um ponto de discussão. Naturalmente, vários outros pontos poderão acontecer para reequilíbrio, mas não por esses motivos. E lembrando que durante 3 anos não é permitido nenhum tipo de reajuste real na tarifa, apenas reposição inflacionária. Meu caro Milton Andrade, o Pedro pergunta aqui, se o limite máximo da tarifa social é de 5%, podemos dizer que os mais vulneráveis não são atendidos nessa estrutura ou estamos em um estado maravilhoso que menos de 5% da população é vulnerável? Fique à vontade, Milton. Não foi isso que eu disse, Narciso. Eu disse que até 5% está na conta, não justifica reequilíbrio. E caso ultrapasse 5%, já tem fórmula matemática explicando de que forma isso vai ser compensado. Se é uma redistribuição entre os demais contribuintes ou se é mediante subsídio público, prorrogação de contrato ou prorrogação de obras. Então não é um teto esse 5%? Não, ao contrário. Fazendo o seguinte, que independentemente do número que tiver, só se fará jus quando ultrapassar 5%. No Rio de Janeiro, que na minha resposta lá atrás que justificou esse áudio, no Rio de Janeiro tinha um indicador de tarifa social que não era real. No nosso país, pouco importa quanto é o indicador. Quando ultrapassar 5%, é que caberá utilizar esses mecanismos contratuais já previstos. Então, perfeito, não tem limitação de tarifa social. Tem, na verdade, um gatilho de, a partir de 5%, utilizar os mecanismos contratuais para utilizar o equilíbrio contratual devido. Vamos à participação do povo aqui com Milton Andrade, presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento, conversando conosco sobre a concessão da DESO. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, ouvinte da FAM FM, bom dia, Milton. Narciso, quero parabenizar você e o seu programa pela essa belíssima entrevista aí com o Milton. Milton, quero parabenizar Vossa Excelência, Milton, pelo assunto aí da pauta de hoje, que é muito importante para a nossa comunidade aqui da região metropolitana e em especial da Grande Aracaju, como é conhecida. Porque nós temos esse estuário do Rio do Sal, o Rio Sergipe, o Rio Cotiguiba, e nós, o rio aqui, tempos passados, era navegável,
tinha os transportes, que transportavam o açúcar, a madeira, a produção do sal. Nós tínhamos os trens aqui na linha férrea também, que transportavam passageiro, transportava o sal. E hoje, com a urbanização, o crescimento da população, você sabe que a dificuldade é muito grande no trânsito. E com essa ideia de colocar embarcações para transportar passageiro, para fazer turismo nos nossos estuários do nosso rio aqui, é muito importante. Por isso quero parabenizar a Vossa Excelência pela ideia e torço muito que isso vá à frente, porque nós não podemos deixar de tentar solucionar a dificuldade muito grande que nós estamos enfrentando dia a dia, que é o trânsito da nossa capital, do nosso município. Parabéns, que Deus abençoe, Narciso. E parabéns você também pela pauta do programa. Aqui quem fala é o ex-vereador Adidelson Nossa Senhora do Socorro. Bom dia, Narciso Machado, Milton Andrade e ouvintes da Fã FM. Narciso, eu gostaria de saber do Milton Andrade se a DESO tem o objetivo de fazer a reparação daquelas famílias que foram atingidas pela construção da barragem do Timbó, em fazer a compensação ambiental, que é lei. Porque a compensação ambiental, Narciso, naquela região, se restringiu apenas a fazer o asfaltamento da BR-101 até chegar ao local da barragem, que é para utilização dos carros da própria DESO para chegar até a barragem. Mas as famílias não tiveram nenhum benefício de compensação ambiental. E é lei. Uma vez atingidas as famílias, tem que haver, por parte de quem fez o processo de desapropriação, no caso da DESO, fazer a compensação ambiental. Plantaram umas poucas mudas de árvores à beira do rio Poxim-Açu e se restringiu a isso. Então as famílias atingidas pelo processo de construção da barragem do rio Poxim-Açu, a barragem do Timbó, gostaria de saber da DESO, do Milton Andrade, qual é a compensação ambiental que essas famílias vão ter. Milton do Cardoso para o Jornal da Fã. Muito bem, vamos às respostas do Milton Andrade, mandando um abraço aqui para o Tiago Feitosa, que flagrou a Magna Santana aí nas ruas de Aracaju. Milton, à vontade. Pois bem, um abraço aos dois ouvintes que participaram, agradeço a participação. Adidelson, obrigado aí pelo reconhecimento da importância desse projeto, e você vê que quando a pessoa é sábia porque ela é experiente, né? Ela já vivenciou de tudo e já viu de tudo, e lembra que eu não alcancei apenas nos livros de história, de que realmente nós utilizávamos todos esses rios como forma de transporte. Se chegava até o mar, ao porto pelo mar, utilizando os transportes hidroviários para transportar sal, para transportar açúcar, para transportar cargas como um todo. Então, não é nenhuma novidade, nem nenhuma ideia, nenhum sonho, que isso volte à realidade, iniciando pela Grande Aracaju, em especial Socorro, Barra e Aracaju. Sobre a demanda do Cardoso, aí da barragem do Timbó, esse lugar de fala não é meu, Narciso, é com a DESO diretamente. Nós somos responsáveis pela concessão de saneamento e pela DESO fala a sua diretoria. Eu não tenho nem conhecimento de causa, né, do que aconteceu nesse licenciamento das indenizações, como também não tenho autoridade para falar sobre um tema que é da corporação DESO. Então, pelo tempo aí também, nós estamos falando de uma ação, de uma construção que eu acho que foi no governo de Marcelo Deda, né? Se não me engano. Pois é. Então tem que ver aí com a DESO o que é que pode ser feito com tanto tempo depois. Milton, o Júlio estava aqui, acordou um pouco mais tarde, não foi, Júlio? E aí ele estava me perguntando aqui sobre quais os projetos que serão feitos com os recursos. A gente já falou um pouco disso no início. Se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, fique à vontade para a gente encerrar a nossa entrevista. Milton. Então, Narciso, agora é consolidar tudo isso que está sendo desenvolvido pela agência, já é bastante pauta. Nós também estamos estudando um polo gastronômico com entretenimento na Coroa do Meio, uma arena para atração de eventos também na Coroa do Meio. Tudo isso está na fase inicial de estudo, mas o que já está consolidado são todos os outros projetos que nós mencionamos no bloco anterior, quais sejam
apoio aos municípios com cidades inteligentes, com estruturação de complexos logísticos e industriais e vocacional para a economia do município. No estado, eficiência energética também estudo hidroviário, estudo para instalação de data centers e da usina de hidrogênio verde, e também a gente vai estar no complexo Mangue Seco, destravando o litoral sul sergipano e atraindo equipamentos turísticos para se instalar em Sergipe, porque nós não ficaremos com essa punição à parte, que na Bahia tudo pode, em Sergipe nada pode, em Alagoas tudo pode, Sergipe nada pode. Nós vamos deixar essa página no passado e dar boas-vindas a um ciclo de investimento turístico para Sergipe, no litoral sul em especial. O Tiago Freitas pergunta aqui, pergunte a Milton se a água vai chegar em todos os povoados dos municípios que hoje a DESO não chega. Sim, de acordo com o cronograma, né, previsto no contrato, nós teremos cobertura de 90% de esgoto tratado e 99% de água tratada. Então, esse será o índice de cobertura em, no máximo, 8 anos. Né? Naturalmente, nós teremos, passo a passo, ano a ano, uma evolução disso. Pois bem, Narciso, a Iguá sequer iniciou a operação, ela está na fase de operação assistida, e já tem 4 obras de responsabilidade da Iguá, que vai por fim ao sofrimento, à falta de água em Poço Redondo, em Porto da Folha, em Muita Bonita e em Riachão dos Dantas. Então, isso já demonstra que realmente é um novo tempo, é um novo ciclo que nós temos a viver em Sergipe com água na torneira e esgoto tratado. Perfeito. Meu caro Milton Andrade, muito obrigado por sua participação aqui conosco, espaço sempre aberto, vamos ficar de olho aí na implantação desses projetos, porque são iniciativas que são importantes para o estado de Sergipe e a gente quer ver isso na prática realmente sendo executado. Muito obrigado, viu, Milton? Eu que agradeço o espaço, Narciso, estamos sempre à disposição, parabéns por seu trabalho, por sua coluna lida, que em fração de minutos a gente já fica bombardeado pelas notícias daquilo de onde sai da domingueira. Obrigado, Milton. Graças a Deus, realmente a domingueira pegou geral aí, a grande expectativa dos domingos. Boa semana de trabalho, Milton. Igualmente, boa semana a todos. Tá aí, portanto, Milton Andrade, presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento, detalhando conosco aqui a aplicação dos recursos que a agência recebeu a partir da concessão da DESO.